Olá, boa noite. O meu nome é Bruna. Gosto bastante dos seus relatos. Eu e os meus dois filhos somos inscritos no seu canal e vejo todos os seus vídeos, que por sinal são muito bons. Certa vez ouvi o relato de uma boneca e me lembrei que quando era criança eu morei em uma fazenda mal assombrada. Então decidi contar para vocês o fato ocorrido. Bem, hoje tenho 30 anos, mas na época eu tinha apenas 12. E isso ocorreu em uma fazenda aqui em Goiás. Vou deixar em segredo o nome da cidade. Mas a minha mãe e o meu padrasto trabalhavam de caseiros em chácaras e fazendas. E por indicação, acabamos nos mudando para uma fazenda. Eram 3 casas. A casa da dona e 2 casas para os caseiros. E quando nos mudamos para lá, tivemos que morar na casa de baixo, pois na casa de cima ainda morava um caseiro que iria explicar as coisas para o meu padrasto. E depois que o meu padrasto já soubesse de tudo o que fazer, o outro caseiro ia embora. Estranhamos, porque esse homem só trabalhou 2 meses nesta fazenda. Porém, ninguém questionou nada. Na casa de baixo era tudo tranquilo, porém era um pouco longe das outras 2. E enquanto estávamos lá, tudo ia muito bem. Até que o meu padrasto aprendeu as coisas e o outro homem foi embora e tivemos que mudar para a casa de cima. Quando mudamos, achamos o máximo. A casa era maior e muito melhor. E tinha um rego de água que eu adorava. As primeiras noites, tudo ocorreu bem. E quando estávamos bem acostumados com a casa, uma certa noite eu ouvi um barulho. O barulho vinha de uma xícara que ficava do lado da minha cama com a minha escova de dentes. Fiquei morrendo de medo. O meu quarto era do lado do quarto da minha mãe. Porém, não tive coragem de levantar para falar com ela. Só me cobri com a coberta e fiquei quieta. No outro dia contei para minha mãe, mas ela nem me deu ouvidos. Pois bem, a minha mãe e o meu padrasto foi para o curral tirar leite e eu fiquei em casa. Naquela época, eu tinha uma cachorrinha. Peguei a minha boneca e fui brincar no rego de água. E brinquei ali até me cansar. Depois eu fui na entrada da casa, que tinha uma escada. E ali eu deixei a minha boneca. Era uma boneca que se chamava Meu Bebê. Voltei pro rego e estava brincando com a água, até que comecei a ouvir choros de bebê. Fiquei muito espantada e olhei para a boneca. E o choro vinha dela. Porém, a boneca nem se mexia. E não tinha nada que fazia ela chorar. O mais espantoso foi que o choro era realmente de neném. A minha cachorrinha que estava do meu lado começou a latir para a boneca. E ficou brava, querendo mordê-la. Aproveitei essa situação para correr para o curral. Cheguei lá chorando e morta de cansado, pois havia corrido muito. A minha mãe me perguntou o que havia acontecido. Então eu disse a ela que a boneca estava chorando. A minha mãe não acreditou na história e disse que a boneca não chorava. E logo depois voltamos para casa e a minha mãe queria ver a boneca. E chegando lá, a danada ainda estava na escada, onde eu a havia deixado. E a minha cachorra ainda estava latindo para ela com os pelos arrepiados. A minha mãe ficou chocada com aquilo. Eu cheguei perto da boneca e falei: "Vamos lá, chora agora que a minha mãe quer ver."
mas a infeliz não fez nenhum barulho. Fiquei com muita raiva da boneca, e a minha mãe foi fazer o almoço. Então fui até a cozinha, peguei uma faca e acabei com a boneca. Cortei ela todinha. E a minha mãe só observava aquilo calada. Depois de cortar a boneca, eu ateei fogo nela. No mesmo dia, fomos para a cidade fazer compras. E no mercado em que estávamos, o dono perguntou se éramos novos ali, pois nunca havia visto a gente. O meu padrasto disse que sim, e explicou em qual fazenda estávamos morando. O dono arregalou os olhos e falou: "Vocês não vão ficar muito tempo por lá. Ninguém para lá. Aquela fazenda é assombrada pelo filho da dona que morreu ali." Ele disse que o filho odiava a mãe dele e por isso colocava todos os caseiros para irem embora. E a minha mãe logo falou para o homem: "Olha, a minha filha anda ouvindo coisas estranhas lá. E inclusive ela até viu a boneca chorar." E daí o homem falou: "Olha, não vai ser só a sua filha que vai ouvir. Vocês também vão." Após a conversa com aquele homem, voltamos para casa. E naquela noite tudo foi tranquilo. O meu padrasto e a minha mãe ficaram rindo da história que o homem do mercado contou. E quando chegou a hora de dormir, eu não quis dormir no meu quarto. Pedi à minha mãe para dormir com ela, e ela deixou. E assim foram por 2 noites. E quando foi na terceira noite, deu briga entre o meu padrasto e a minha mãe. Pelo motivo que eu não queria dormir sozinha. O meu padrasto se chamava Lindomar. O infeliz me pegou pelo braço e me colocou lá fora e trancou a porta. E isso já era por volta de 9 da noite. Comecei a chorar e ouvi a minha mãe mandando ele abrir a porta, mas ele não abria. Eu chorava e pedia por favor para ele abrir. E foi quando de repente ouvi do lado de fora da casa uma batida de chicote bem alta. Nesta hora, todos dentro da casa ficaram em silêncio. O Lindomar me perguntou como eu havia feito aquele barulho, pois se eu estava aqui na porta, como eu havia conseguido bater o chicote do outro lado da janela. Eu, gritando, disse que não foi eu, e esmurrava a porta, pedindo para eles abrirem. E novamente, aquele estralo de chicote bateu um pouco mais perto de mim. Entrei em pânico e gritei para minha mãe me ajudar, pelo amor de Deus. Lindomar abriu a porta desesperado com o facão para procurar quem estava batendo com o chicote. A minha mãe correu e me arrastou para dentro do quarto. E me abraçando, ela percebeu que eu estava em choque. Lindomar voltou e disse que não achou ninguém. Então, ele fechou a porta. Mas foi o tempo dele fechar a porta e novamente deu uma batida enorme. E fez muito barulho. Eu já estava quase infartando. Então, eu pulei na cama da minha mãe. E em seguida a minha mãe e o Lindomar também vieram, e ficamos todos na cama. No outro dia acordamos, e eu não quis ficar sozinha. Então eu fui para o curral com eles. E todos estávamos espantados. Aquele dia foi bem tranquilo, mas quando a noite caiu, o tormento começou. Já estávamos com a casa toda fechada, quando do nada ouvimos a prateleira da cozinha cair e derrubar todas as vasilhas.
foi um barulho muito alto. E o Lindomar foi olhar e chamou a minha mãe para ver. Porém, tudo estava em seu devido lugar. A prateleira e as panelas estavam intactas. Todos ficamos muito espantados. Enquanto estávamos na cozinha, ouvimos o barulho de alguém abrindo a carteira do Lindomar no quarto. Fomos até lá e a carteira também estava no mesmo lugar. Nesta noite, dormimos novamente todos juntos e com muito medo. Na noite seguinte, já esperávamos o tormento novamente. Mas até a hora que fomos dormir, não ouvimos nada. Quando a madrugada caiu, acordamos com uma batida bem forte do lado da casa. Era como se alguém tivesse pegado o latão do leite, enchendo de água no rego e vindo do lado da casa e jogando o latão cheio de água na carroça. Fazia até o barulho da água caindo. E assim ficou por uns 10 minutos. Lindomar gritava lá de dentro que quem quer que fosse que estivesse fazendo aquele barulho era para ir embora. Porém, de nada adiantava, e o barulho continuava. Criamos coragem para ver o que estava acontecendo lá fora. E quando saímos, não havia nada de anormal do lado de fora da casa. E até o chão estava seco. Não havia carroça, nem latão e nem nada. E não tinha dado tempo de ninguém ir embora se tivesse realmente alguém do lado de fora. O Lindomar começou a gritar: "É você assombrando a gente, né, infeliz? Vai assombrar a casa da sua mãe, já que você não gosta dela." Bem, naquela noite, os barulhos pararam. Porém, 2 noites depois, novamente os barulhos continuaram. E Lindomar disse que quando amanhecesse, íamos embora dali. E não ia ficar para esperar outro caseiro para ensinar as coisas. E quando amanheceu, ele foi até a cidade, chamou um caminhão de mudança e fomos embora. E até hoje, sempre lembramos daquela época que moramos na fazenda assombrada. Boa noite. Essa história aconteceu há cerca de 10 anos atrás, no interior de Pernambuco. Éramos um grupo de cerca de 10 amigos, que tínhamos estudado a vida inteira juntos. Quando concluímos o colegial, fomos estudar na capital e em outras cidades, e nos separamos. Mas sempre que havia um feriado, voltávamos para a nossa cidade e nos encontrávamos, para passar mais tempo juntos. Então, íamos sempre para a fazenda que pertencia ao pai de um de nós. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. No dia em que aconteceu essa história, chegamos lá bem cedo, como de costume. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do zelador, que ficava a alguma distância. Neste dia, ele não estava, tinha ido à cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá.
Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão e mexendo com as vacas, e nos aventurando por dentro do mato no terreno da fazenda. Do meio para o fim da tarde, voltamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos fundos, uma grande sala, um corredor e no final deste havia uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo assim 2 de cada lado. E no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço porque atrás da cozinha o terreno era pedregoso, de difícil acesso e cheio de mandacarus e vegetação típica. Talvez a casa tenha sido localizada ali de propósito, por questões de segurança por quem a construiu. Os 2 lados e o fundo da cozinha ficavam impedidos por esse terreno acidentado. Aquele dia era uma sexta-feira santa, época de quaresma. Então, o nosso grupo se dividiu em 2. Uma parte ficou num dos quartos vendo TV e conversando, e o outro, no qual eu estava, foi para a cozinha matar a fome e o tempo. Num determinado momento, enquanto conversávamos, ouvimos um barulho numa das janelas da cozinha. Era como uma risada de criança e algo roçando a janela. Tomamos um susto, porque sabíamos que ninguém conseguia chegar à janela, por conta do terreno e dos mandacarus do lado de fora. Abrimos a janela e não vimos nada. Então, voltamos a fechá-la. E em alguns minutos, o barulho se repetiu. Só que desta vez, parecia que haviam cerca de 3 vozes rindo baixinho, cochichando, e nem todas eram de criança. Então, começamos a ficar assustados. E novamente, abrimos a janela. Não havia ninguém do lado de fora. Sem parar para pensar no assunto, sugerimos que talvez os nossos amigos que estavam no quarto tivessem saído da casa e estivessem nos pregando uma peça. Então decidimos que da próxima vez que ouvíssemos o barulho, um grupo correria até o quarto e o outro os esperaria na porta da frente da casa para pegá-los em flagrante. E assim fizemos. Passados mais alguns minutos, novamente veio aquele barulho. Só que desta vez foi um som aterrador. Além das risadas, algo como um grunhido, uma voz muito grave e rouca, dando um gemido medonho. Além disso, algo ali do lado de fora subiu na mangueira e começou a balançar os galhos. E aquela coisa que estava ali em cima começou a gritar o nosso nome. E um vento forte começou a forçar a janela, como que querendo abri-la. Pulamos de nossas cadeiras e corremos. Uns foi para o quarto e os outros para a porta de entrada. E qual não foi a nossa surpresa quando encontramos os nossos amigos tranquilamente conversando no quarto. O pânico era total nessa hora. Contamos a eles o que havia acontecido. A princípio, eles acharam que estávamos brincando, mas ao ver as nossas caras de medo, perceberam que a coisa era séria. Ficamos sem saber se saíamos ou não da casa. Era por volta de 7 horas da noite e o sol já estava quase no fim.
e só havia a última luz do dia do lado de fora da casa. Aquela hora do crepúsculo. Por fim, os rapazes se juntaram e foram ver se havia algo fora da casa, mas só constataram que não havia nada e que era impossível atingir a janela da cozinha. E quando estavam voltando, ouviram atrás de si o som de risadinhas abafadas e também alguma coisa chamar os seus nomes com uma voz sinistra. Todos voltaram correndo para dentro de casa e contaram a nós o que havia ocorrido. Neste momento, o pânico realmente tomou conta de todos nós. Pegamos as nossas coisas do jeito que estávamos, sem arrumar nada, e corremos para dentro do carro, para assim voltarmos para a cidade. Não sei se influenciados pelo medo ou não, mas quando deixamos o terreno da fazenda, passando pela porteira, escutamos um forte assobio. Uma coisa melancólica e triste. E daí nunca mais voltamos ali. E até hoje não sabemos o que foi aquilo. E a partir daquele dia, os nossos encontros passaram a ser na cidade mesmo. Boa noite. Olá. Boa noite a todos do canal. O que aconteceu comigo foi um tanto quanto assustador. Bem, vamos aos fatos. Era uma sexta-feira da paixão, época de quaresma, e eu estava de férias, mas mesmo assim costumo dormir cedo, por volta de 10 da noite. Deitei-me às 10 da noite e virei de costas para a porta. A minha mãe, que trabalha à noite, também estava em casa dormindo no outro quarto ao lado. Depois de uns 10 minutos deitada, comecei a sentir calafrios e paralisei ali, deitada sozinha. E como se fosse uma mensagem telepática, algo com uma voz horripilante dizia atrás de mim: "Ei, eu sou o diabo e estou aqui atrás de você. Se você virar, você vai me ver." E logo em seguida, senti uma mão segurar o meu ombro por trás. A mão era extremamente gelada e parecia possuir garras. Porém, eu não conseguia ver o que era aquilo. E fiquei imóvel sem conseguir me mexer por volta de uns 30 minutos. E foi então que aquela voz rouca começou a dar gargalhadas. Comecei a me desesperar e a me sacudir, e parecia que eu estava em transe. Então comecei a orar o Pai Nosso em pensamento. Mas aquela voz que vinha daquele ser orava o Pai Nosso junto comigo. Porém, aquilo orava o Pai Nosso de trás para frente. E se eu dizia: "Pai Nosso que estais no céu", aquela voz sinistra dizia ao mesmo tempo: "Suek on siatese ewek oson iap." Eu só consegui voltar a me movimentar depois que caí da cama para o chão. Me levantei rapidamente e acendi a luz do quarto, mas não havia nada ali, exceto um forte cheiro de enxofre. Corri para o quarto da minha mãe e dormi com ela. Bem, nesse dia eu não sei se realmente era o diabo que estava lá em casa, pois não consegui ver nada. Só senti a presença de algo malicioso e muito ruim no meu quarto.
e desde então eu não durmo mais neste quarto e só uso para guardar as minhas coisas. Boa noite. O fato que irei narrar aconteceu há 7 anos atrás, no ano de 2013. O meu irmão mora no interior de São Paulo, na cidade de Araras. E na época, como era feriado de Páscoa, ele alugou um sítio com piscina, campo de futebol e chamou toda a nossa galera aqui de São Paulo para irmos até lá e aproveitar o feriado. E todos nós fomos para o sítio. E ao todo éramos 15 pessoas, mais as pessoas que o meu irmão havia convidado lá da cidade para a bagunça. Bem, eu sei que rolou muita bebida e zoeira, e a galera ficou bêbada e foi uma bagunça enorme. O sítio era muito bonito, sendo que a parte da frente era toda gramada, onde tinha logo depois da entrada um campo de futebol. E depois havia um cercado de mato e logo em seguida a grande piscina, e a casa ficava logo atrás de tudo. E atrás da casa havia uma cerca, e depois dessa cerca só se via o mato, e era praticamente uma mata fechada. No terceiro dia da estadia no sítio, eu comecei a me sentir mal, incomodada, pois era muita bebida que estava rolando. Então, eu comecei a me preocupar e senti uma sensação estranha. Na noite do terceiro dia, o pessoal decidiu ir para o centro da cidade, em algum bar ou balada, para ver o movimento. Eu e mais 4 amigas e 2 amigos decidimos ficar por lá, pois estávamos cansados e eu com uma sensação estranha. Lembro que me deitei na sala de estar, onde tinha uma porta de entrada do sítio e uma porta lateral branca de ferro com vidros que dava para a garagem do sítio. Me deitei em um sofá ao lado de uma amiga minha e acabamos pegando no sono. E então eu tive um pesadelo horrível. Acordei assustada e a minha amiga ainda reclamou que eu estava me mexendo muito, então ela foi para a cama. O estranho foi que mesmo acordada, o pesadelo continuou. No pesadelo, todos estavam tramando matar uns aos outros. E eu mesma senti um impulso de pegar uma faca e esfaquear as pessoas que lá estavam, sendo que as pessoas tinham a mesma sensação e vontade que eu tinha. Bem, eu só sei que isso me desesperou, porque mesmo depois que eu acordei, a minha amiga foi para a cama e eu continuei com esta sensação. E via as imagens das pessoas se atacando. Era sangue e muita gritaria. Aquilo tudo era horrível. E foi quando eu me sentei no sofá. Já eram por volta de 2 da madrugada. E todos estavam dormindo em colchões que estavam dispostos no chão. Me lembro como se fosse hoje, que neste momento, quando olhei para a porta lateral que dava para a garagem, eu vi 2 figuras, tipo essas figuras de candomblé. Um homem forte negro, com uma saia branca e algo cobrindo o rosto, que parecia um cajado de pedrinhas, e ele estava com o cajado na mão. E do lado dele havia uma mulher com trajes bem parecido. Eles me olharam
e riam como se gargalhassem. Porém, eu não ouvia o som, só via os gestos. Saí dali correndo e me juntei à minha amiga que estava dormindo no quarto. Logo acordei e contei o que eu tinha visto. Ela me disse que não havia visto nada, mas que também sentiu uma sensação parecida com a minha. Uma sensação de tragédia e coisas ruins. Então, no dia seguinte, aproveitamos uma carona de um de nossos amigos que estavam indo embora e fomos juntas. Mas antes, eu alertei o meu irmão sobre a bagunça e sobre o meu pressentimento, sendo que ele acabou entregando a chave do sítio antes mesmo do combinado, e disse que não alugaria mais aquele local para a gente ficar, pois também sentiu muitas coisas estranhas ali. Até hoje, fico me perguntando se foi a bebida, o clima da festa ou a bagunça que foram os responsáveis por atraírem aquelas coisas estranhas e aparentemente ruins para aquele local. E me pergunto se o meu irmão e os outros que lá estavam também sentiram o mesmo sentimento de morte que eu e a minha amiga estávamos sentindo naquela noite. Tudo com relação ao desejo de machucar as pessoas. Boa noite.